Vamos orar? Feche os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Senhor Deus, eu consagro essa live a Ti essa manhã. Querido Deus, obrigada, Pai, por essa oração da madrugada, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já vem fazendo, Pai, há mais de um ano, pessoas sendo libertas. Pai, no nome de Jesus, desperta o remanescente que precisa estar nessa oração. Pai, no nome de Jesus, toda honra e glória, Pai, nós elevamos a Ti. Senhor Deus, eu Te louvo e Te agradeço pela oportunidade de estar aqui todas as manhãs, derramando, Senhor Deus, águas vivas sobre a vida dos Teus filhos, por intermédio do Espírito Santo. Espírito Santo, você tem total liberdade sobre este local. Abre os céus de glória, abre uma nuvem de revelação. Nós queremos mais da Tua presença. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Aleluia, glória a Deus. Gente, o bolo fit de canela, para mim, é um dos meus preferidos. É muito bom. Ô, Google, esse café seu tá bom. Põe mais um pouquinho aí. Gustavo, tá bom no café, hein? Glória a Deus. Aleluia. Gente, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Amém? Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Tá? Vamos ler aqui primeiro do 1 ao 2, tá? Eu lhe digo solenemente, não na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra. O número 2, pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Esteja sempre pronto. Esteja sempre disponível para o reino. Pregue a palavra. Mas, apóstolo, eu não sei pregar. Gente, pelo menos você tem que saber anunciar que Jesus Cristo morreu, ressuscitou. E quem não aceitar Ele não vai dar salvação. Você precisa pelo menos apresentar o plano de salvação, ok? Então pregue a palavra ou conte o seu testemunho. Para mim não tem, tá? Melhor pregação do que contar o seu testemunho e falar, olha, deixa eu te contar o que Jesus fez na minha vida. Porque quando você está contando uma história genuína, verdadeira, o Espírito Santo ele vai tocar naquela pessoa, tá bom? Eu quero que você saiba que a palavra de Deus ela não volta vazia. Então Paulo está instruindo Timóteo a pregar o evangelho, está sempre perseverante, sempre pronto, né? E ó, gente, não fica assim, eu preciso de uma oportunidade. Gente, quer tenha a oportunidade ou não, esteja pronto. Esteja sempre pronto, tá? Para corrigir, para exortar, para avivar alguém, para orar por alguém. Esteja sempre pronto. Por isso que você tem que romper com o medo, com a timidez. Porque como que Deus vai te usar se você é tímido? Você tem medo do que o outro vai pensar de você. Às vezes Deus quer curar a pessoa ali, mas aí Deus não vai liberar aquilo ali porque você não se colocou disponível. Porque você tem vergonha, tá? Então a palavra de Deus, ela não volta vazia. E você precisa entender que o primeiro processo da semeadura da semente da palavra é a sua disponibilidade em falar, Deus, eis-me aqui. Aí você lançou a palavra. Agora, a segunda parte, quem faz é o amigo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que vai ruminar aquela palavra, vai fazer a pessoa ficar pensando, remoendo. O Espírito Santo vai exortar, vai falar, tá? Então, a primeira parte, Deus precisa dos mensageiros dele. Mas então você tem que estar pronto. A segunda parte, quem faz é o Espírito Santo. É igual quando a gente lê a Bíblia. A gente lê a Bíblia e depois aquela palavra fica ruminando dentro de nós. O Espírito Santo está preparando ali, ou seja, o Espírito Santo está ali, forjando dentro de nós, alinhando, tá? Então, gente, não tenham vergonha de falar de Jesus. Se você tem vergonha de falar de Jesus, tem vergonha do que vão pensar de você, você tem que quebrar com isso. Amém? Vamos agora do 3 ao 4. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Isso já tem acontecido. Amém? Vamos ler de novo? Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres, ou seja, profetas, pastores, apóstolos, que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Então, quantos lugares a gente vê hoje que
não se prega o pecado, não se prega o que pode, o que não pode, porque senão você assusta os membros, você assusta as pessoas dentro da igreja e eles vão embora. Quanto a gente não vê isso hoje, tá? Então tem pessoas que vai numa igreja, aí o pastor fala de pecado, ela se ofende, ela não volta mais. Amém. Ela não está pronta para escutar a verdade. Mas se você segue aqui a Global, me segue, eu quero que você saiba que você só foi transformado porque eu falei para você o que é pecado, o que tem que ser deixado para trás e que você tem que viver disciplinas espirituais para poder viver o avivamento. Amém? E querendo ou não, queridos, isso vai incomodar até os pregadores, os mestres que já pregaram a verdade, mas hoje se venderam para anunciar uma mensagem que agrada o coração das pessoas. Talvez pelo poder, por causa do dinheiro, ok? Então eu quero que você entenda, tá? Vai chegar um tempo que isso vai continuar pior. Vai ser uma igreja cheia, mas vazia de Deus. Então a gente vê hoje, tem muitas igrejas cheias, mas muita igreja que só alisa a pessoa, só fala de prosperidade. E quando se fala do pecado, há transformação. Então nós precisamos ser confrontados, ok? Eu faço uma oração todos os dias ao amigo Espírito Santo. Eu falo, Espírito Santo, me esquadrinha e me confronte. Me confronte a ser uma pessoa melhor todos os dias. O que tem dentro de mim que não te agrada, Espírito Santo? Se houver alguma coisa, me confronta. Eu me coloco num lugar de vulnerabilidade, tá? Então, seja uma pessoa que, se alguém te perguntar o que é pecado, saiba se mover na Bíblia para falar, olha, Deus fala, não herdarão o reino dos céus. Os prostitutos, os homossexuais, os maldizentes. Agora, se a pessoa virar para você e falar, eu não acredito na Bíblia, eu acho que ela foi manipulada, você fala, então eu não vou pregar para você, porque se você não acredita na Bíblia como uma verdade total, você só acredita nos trechos que te convém, não faz sentido eu pregar para você. Simples assim, você para na hora. Primeiro você pergunta, você acredita fielmente no que a Bíblia diz? Sim, então vem aqui. Não, eu não acredito, então você não prega. Porque tem pessoas que acreditam só na parte que fala de bênção, a parte que Deus está falando. Esse não é do reino do céu, a porta é estreita, isso aqui, ele não quer aquilo ali, ok? Tá? Então eu quero que você entenda, qual que é a mensagem do Evangelho? Já falei várias vezes, vou falar de novo. Qual que é a mensagem central do Evangelho de Cristo? Jesus morreu, ressuscitou, tá? Vai voltar para nos buscar. Você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, se arrepender dos pecados, começar a andar ao lado de Cristo, se edificar e ser transformado genuinamente. Se não houver transformação, em vão foi a sua conversão. Sua conversão ela foi falsa. Porque a verdadeira conversão, ela tem que trazer transformação e rápida, tá? Ok? Então nós precisamos permanecer fiéis. Por isso que eu falo para você, se você jejuar, se você não sair do secreto, você não vai ser manipulável. Houve um tempo na minha trajetória que eu escutei uma voz, e essa foi de Satanás, que falou assim, você pode mudar a mensagem do Evangelho e atingir mais pessoas. Ou seja, você pode trazer um evangelho coach e atingir uma massa grande de pessoas. E eu falei, não, eu não tenho prazer nisso, eu tenho prazer no evangelho, na mensagem genuína que o Senhor colocou no meu coração, ainda que eu seja azeda, amarga, porque João Batista era assim. Então, talvez no decorrer aí da sua jornada como pastor, como anunciador do evangelho, eu estou falando para aqueles que foram chamados. Você veja que esse evangelho que é pregado, ele traz muita perseguição. E talvez você vai escutar uma voz como eu escutei. Você pode alcançar milhares e milhares de pessoas, mas você vai ter que mudar o evangelho, vai ter que parar de falar essas coisas. Então, queridos, não é sobre um evangelho coach. É um evangelho que transforma, mas o evangelho que transforma é aquele que você fecha a porta da legalidade e você para de pecar, ok? Então, não seja mais um que vai pregar o que o coração das pessoas quer escutar. Porque o coração das pessoas, quando não são transformadas, estão fadadas à carne, aos prazeres, ao dinheiro, ok? Então tem gente que só quer escutar que vai prosperar, que Deus vai abrir a porta.
Mas tem pessoas que são genuínas, que para ela mais importante, antes de prosperar e Deus abrir a porta, é que toda a sua casa seja salva. Porque ela alcançou a salvação, mas ela quer agora que todo mundo alcance a salvação. Ok? Então eu quero que você não se deixe seduzir por um evangelho adocicado, por um evangelho que, ou seja, fica alisando a cabeça das pessoas e talvez o demônio que está fomentando, fermentando dentro daquela pessoa. Se você tiver oportunidade, essa pessoa pergunta para você, gente, não passa a mão no pecado. Fala, olha, Deus não se agrada dessa fornicação. Se você morrer hoje, você vai para o inferno. Você precisa ser direto. Se a pessoa vem te perguntando as coisas, você... mas da onde você tirou isso? Da Bíblia, vem aqui, ó, não herdarão o reino dos céus, os fornicadores, os assassinos, os maldizentes, os fofoqueiros. Tá lá. Amém? Então, você vai ser azedo? Sim, mas você não precisa sair falando isso para quem não te perguntou nada. Geralmente a gente vai ser sincero com quem tem interesse no Evangelho de Cristo e quer saber mais a respeito disso, tá bom? Então, não se deixe seduzir por uma outro tipo de verdade que não seja a verdade, né? Que é a genuína, que é de Cristo Jesus, tá? Gente, o santo não anda com o profano. E você vai ver que viver com Cristo é mais difícil do que você imagina. Presta atenção. Antigamente, quando você estava achando que estava na presença de Deus, que zona de conforto você estava, mas você não via coisas sobrenaturais acontecer. Porque você ia na igreja uma vez por semana, não tinha vida de oração, e talvez achava que está tudo certo. Mas agora que você está buscando a Deus genuinamente, orando todo dia, fazendo jejum, você viu a guerra que você começou a enfrentar e você viu que também Deus começou a fazer. Você viu que você começou a crescer espiritualmente. Então, queridos, é difícil se manter no caminho todos os dias alinhado. Por isso que a Bíblia vai dizer que a porta é estreita e poucos passam por ela. Ele não falou que era muito, é pouco. Amém? Pegaram visão? Vamos ler agora, tá? Do verso 5 ao verso 8. Aleluia. Você, porém, deve manter sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Uau! Olha o que Paulo está dizendo. Timóteo, cumpre o seu ministério na íntegra. Se Deus te chamou para servir e limpar uma igreja, limpa a igreja. Se Deus te chamou para ministrar através das redes sociais, ministra. Se Deus te chamou para abrir um grupo de mulheres, abre. Se Deus te chamou para ser um financiador da obra de Deus, seja um financiador da obra de Deus. Porque às vezes, queridos, Deus chama pessoas só para patrocinar. A pessoa não tem tempo, ela está no business, nos negócios. O papel dela é patrocinar, fomentar, enviar missionários. Amém? Mas faça o seu ministério com excelência naquilo que Deus chamou. Aí Paulo está falando, olha, eu me ofereci como oferta ao Senhor e a minha morte se aproxima. Agora o prêmio me espera, coroa de justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Amém? Então Paulo está encorajando Timóteo, fala, Timóteo, continua, suporta as aflições, cumpre o seu ministério com excelência. Gente, eu não sei o que Deus te chamou para fazer, mas eu quero fazer uma dinâmica com vocês aqui. Qual que é o seu chamado? O que você sente que é o seu chamado? Eu vou falar para vocês, eu sinto que o meu chamado principal é avivamento e libertação. Mas também, dentro disso, é o ensino. O Senhor me deu uma ferramenta para ensinar. E eu sei que eu posso usar de vários mecanismos e de vários lugares para fazer isso hoje, tá? Agora, fala para mim, aonde você identifica que Deus quer te usar? Talvez nas redes sociais, talvez abrindo um grupo com mulheres, um grupo de homens, ou uma célula, certo? Ou na libertação. Então, o que Paulo está falando? Timóteo,
Aquilo que Deus mandou você fazer, faz com excelência, tá? Porque os meus dias, o meu tempo aqui já está acabando. Mas eu combati um bom combate. Não adianta você começar bem e terminar mal. O importante é você terminar bem, tá? Independente de aflições, de perseguições. Então, o verdadeiro sucesso, tá? De um ministério não é o reconhecimento humano, mas é a fidelidade de Deus até o fim dentro do teu ministério. Então, você precisa ser perseverante, guardar a coroa da vida todos os dias e permanecer fiel. E vai ficar fácil permanecer fiel uma vez, tá? Que você se sustenta no centro da vontade de Deus. Olha só, evangelismo, intercessão. Eu sinto que é libertação, cura e libertação. Aleluia. Às vezes, querido, seu chamado é só ser um servo de Deus, fiel. E cuidar bem dos teus filhos no caminho do Senhor. É só ser uma serva de Deus fiel e cuidar dos teus filhos no caminho do Senhor. Porque talvez é o teu filho que vai ter um legado pastoral grande, de evangelista, certo? Eu falei isso lá no culto de membros. A gente tem um chamado principal, que é a nossa vida com Deus. Mas tem um chamado maior, que é quando Deus nos envia, tá bom? Então, mantenha-se fiel na missão, tá? Mesmo em aflição, em dificuldade, na perseguição, ok? Paulo, né, vem falar aqui também para Timóteo. Deixa eu continuar aqui, vamos até o 13. Vamos continuar do 9. Por favor, venha assim que puder. Demas me abandonou, pois ama as coisas dessa vida e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia e Tito para Dalmácia. Apenas Lucas está comigo, o médico. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Envie Tíquico e Efésio. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo em Troade. Então aqui, né, Paulo, né, tá falando, né, tá expressando a sua solidão. E eu vou falar uma coisa para você. Muitos vão começar com você, mas muitos, por causa de não conseguir se consolidar, eu quero que você entenda que cada pessoa que começa com você é um tipo de terreno. Talvez você é o terreno fértil que vai multiplicar 30, 60, 90, 100. Você é o tipo de terreno a quando você foi gerado em Deus, suas raízes se tornou profundas na rocha. Mas tem gente que vai ser gerado junto com você, aonde a semente vai cair, o solo dele é espinhoso, é rochoso. Ou talvez vai ser aquele solo aonde ele não vai nem suportar crescer. Então muita gente vai começar com você, mas poucos vão continuar debaixo do mesmo nível e buscando Deus do mesmo jeito. Isso vai ser decepcionante. Você fala, a pessoa começou comigo, estava lá, certo? E você vê, você fala, meu Deus, por que essa pessoa não conseguiu acompanhar? Porque amou mais o mundo, amou mais as coisas. Exatamente por isso. Ok? Porque a cada novo nível que Deus vai trazer um salto de crescimento espiritual, Deus vai te pedir renúncia. Renuncia isso agora. Mas para algumas pessoas é muito difícil, como para aquele jovem rico. Aquele jovem rico foi chamado para ser um dos discípulos. E aí ele praticava tudo ok, tudo bem, ele cumpria os mandamentos. Aí quando Jesus falou assim, pega tudo que você vende, pega tudo que você tem e dê aos pobres e siga-me, pesou no coração dele. Amém? Então tem pessoas que não vão conseguir sacrificar, não vão conseguir renunciar e não vão conseguir acessar o próximo nível. E vão se frustrar quando vê o colega ou o irmão que começou junto, acessando aquilo outro. Mas ele não se colocou disponível para isso. Ok? Tá? Então, ele menciona Demas, que o deixou, mas também destaca a fidelidade de Lucas. Mas vai ter pessoas, queridos, que vão começar com você e vão caminhar junto. E não vão retroceder também, tá? Então, eu quero que você entenda. Quando parecer que ninguém está levando Jesus a sério, e eu já tive nesse momento em que eu olhava para pessoas e vi pessoas caindo, pessoas que eu vi o poder de Deus, eu falava, meu Deus, será que todo mundo é assim? Teve uma época que eu comecei a falar, Deus, será que as pessoas estão vivendo uma mentira e eu estou aqui vivendo com o Senhor? Será que as pessoas simulam as coisas? Não existem pessoas genuínas, mas muitas pessoas vão cair, muitas pessoas vão fracassar, certo?
Então, mesmo que muitos abandonem a fé, mesmo que muitos desviem o foco, porque tem gente que começa a buscar para adquirir coisas, a hora que Deus dá, ele para de olhar para o dono da bênção e foca só na bênção, ok? Mas a bênção nunca pode ser mais importante que o dono da bênção, tá bom? Vamos agora aqui do 14 ao 18, tá? Alexandre, o artífice que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Tome cuidado, Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo que dissemos. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou, todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem. E ele me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrará de todo o ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja a glória para todo sempre. Amém. Gente, imagina Paulo está na cadeia, dando coordenadas de como continuar os ministérios, os lugares aonde ele levantou. E aqui Paulo está mencionando pessoas que não foram fiéis, pessoas que traíram ele, pessoas que se levantaram contra ele. E eu já quero dizer para você, vai ter pessoas que por inveja do teu ministério, inveja do teu crescimento, vão se levantar contra você, contra o que você está ensinando. Mas não passa de inveja, não passa o quê? De recalque. Mas você não pode parar de fazer o que você está fazendo. Vão ter pessoas que vão crescer por aquilo que você ensina e depois vão cuspir no prato. É desse jeito, querido. Você precisa já estar acostumado. O evangelho de Cristo é exatamente assim. Mas essas pessoas é porque são contaminadas pelo diabo no seu coração. Porque às vezes não tem uma cura completa. Porque às vezes tem ali uma ferida de inferioridade, de rejeição, certo? O que eu preciso que você entenda? Vocês precisam ser completos em Deus. Porque se você tiver uma ferida de rejeição, de abandono, uma ferida de inferioridade, você não consegue conviver no meio de pessoas. Você não consegue conviver no meio de pessoas porque todo tempo você acha que você é o menorzinho, você é o coitadinho, que ninguém olha pra você, certo? Então, nós... Tá? Eu já digo, para estar numa liderança precisa ser curado, porque senão você não aguenta. O diabo ele ataca demais quem está na liderança de algo, ok? Ataca demais. Então você precisa ter um coração íntegro na presença de Deus e não ter dúvida da sua identidade. O diabo, o lugar que ele mais derruba líderes é na identidade, ok? Certo? Então Paulo, menciona que Alexandre, o ferreiro, que tal, eu acredito que ele levou Paulo na justiça, e Paulo teve uma decepção muito grande. Então eu quero que você entenda uma coisa. Você sabe quem que é seu melhor amigo? O Espírito Santo. Amém? Não coloque todo o seu emocional na vida de uma pessoa. Se for o seu cônjuge, querido, Deus tem que estar em primeiro. Eu falo que o cônjuge é o único lugar que você pode andar em unidade dessa forma, tá? Porque senão o diabo vai usar essa pessoa, o diabo vai usar esse fulano, essa fulana, ele usa, tá? Então não coloca toda a sua dependência emocional na vida de alguém, principalmente uma pessoa que não serve a Deus. Queridos, o seu cônjuge, você é uma carne só, vocês precisam andar em cumplicidade. Mas não coloque toda a sua dependência emocional em pessoas, em coisas, em dinheiro, em circunstância, no trabalho. Coloque no Espírito Santo, coloque em Deus, o soberano de todas as coisas, tá? Então, eu quero que você entenda uma coisa. De toda injustiça que acontecer, Deus, ele é o justo juiz. E uma hora, a conta chega para todos. Então, deixa Deus resolver. Deixa Deus fazer justiça, tá? Então confie no Senhor, porque Ele não só vai te dar livramento, no dia mau, no dia difícil, como Ele vai mostrar que Ele é com você em todo o tempo, ok? Vamos no final. 19. Envie minhas saudações a Priscila e a Áquila e a família de Onéssiforo. Erasto ficou em Corinto e eu deixei Trófimo
doente em Mileto. Faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. Eubulo lhe manda lembranças. E também Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Que o Senhor esteja com o seu espírito e que a graça esteja com todos vocês. Imagina, gente, Paulo na cadeia, mandando ordem, mandando, né, direções para as pessoas que estavam ali, ok? E mandando ali para Timóteo, porque Timóteo sabia de onde eram as igrejas, né, levantadas. Então era carta para Corinto, era carta para Tessalônica, né, Efésio. Então você vê que essa missão de Paulo levantou muitas igrejas, muitos locais, tá? E queridos, do mesmo jeito que nós levantamos lugares para Deus, ganhamos vidas, também o diabo vai lá e manipula a mente daquela pessoa depois contra você, certo? Acontece isso também, porque às vezes o solo daquela pessoa era espinhoso. A semente até cresceu, mas os prazeres da vida, os status sociais, sufocou ou seja, a vida espiritual dessa pessoa. Amém? Glória a Deus. Gente, eu queria aproveitar aqui, tá? Que a gente terminou mais cedo e eu queria falar com vocês hoje, né? Ontem as meninas lá, eu vi que elas pregaram sobre gestão do tempo e eu queria aqui trazer um gancho com vocês sobre organização e otimização do tempo, tá? A sua vida, ela vai ser muito mais fácil se você for uma pessoa organizada, ok? E nós precisamos organizar tudo na nossa vida, tá? Porque a partir do momento que a gente organiza as coisas na nossa vida, a gente consegue governar sobre outras coisas, ok? Então vamos lá, eu quero trazer um exemplo sobre otimizar tempo. Para mim otimizar tempo, primeiro eu tenho que estar com a minha vida organizada. E a minha vida consiste em várias áreas. Por exemplo, existe a minha vida emocional, ela tem que estar organizada. Existe a minha vida espiritual, ela tem que estar organizada. Existe a minha vida matrimonial, que é eu e meu esposo. Existe a minha vida família, casa, que é a minha casa, a gestão de tudo, certo? Ok? Existe a minha vida familiar, que é meu pai, minha mãe, minha família. Então, o que eu quero aqui trazer para você? Nós precisamos ter uma boa gestão de tudo para a gente conseguir executar as coisas que a gente precisa estar executando. Então, por exemplo, questões emocionais. Se você sabe, você tem problema com fulano ou problema de rejeição, você tem que resolver isso e organizar isso daí, porque isso daí está roubando o seu tempo, as moedas preciosas da sua vida. O que você tem de mais valioso não é dinheiro, é tempo, e é aí que o diabo te rouba todos os dias, tá? Então, como funciona a otimização de tempo? Esses tempos agora, eu tirei para organizar todo o ministério, alinhar, o Senhor está trazendo um novo crescimento. Então, eu deixei muitas coisas que eu poderia estar fazendo para me organizar a casa, coisas, os sistemas de como a Global funciona, né? Enfim, eu estou aproveitando para fazer isso. Mas vamos lá, você precisa às vezes, para ganhar tempo, organizar a sua área financeira. Organizar aonde você está devendo, o que você ganha, qual que é a dívida que você tem mensal, o que você tem de dívida para pagar, né? Precisa organizar os boletos, documentos, tudo num lugar só, numa caixa, não deixar jogado para cá, aqui, ali, certo? Então, se você tem os seus documentos organizados, e não só documento de dívidas ou de coisa, talvez, né, o documento aí do financiamento da sua casa, do seu carro, mas também documentos como CPF, RG, tá tudo certo, né? Por exemplo, eu tenho que renovar o meu visto nos Estados Unidos agora, tenho que me organizar para renovar. Vence agora esse ano. Então são coisas que a gente só sabe. Vamos supor que eu não sou uma pessoa organizada. Chega o meu momento de viajar, aí o meu visto está vencido, porque eu não sou uma pessoa organizada, porque eu não me atentei, ok? Então, vocês estão entrando nesses 50 dias na unção de governo, mas para governar tem que ser um bom gestor, um bom administrador, tá? Então, uma área que vocês podem organizar, documentação. Outra área que vocês podem organizar, a casa de vocês. Queridos, a casa, as gavetas, o teu quarto é um reflexo. O nível de limpeza é um reflexo de como é a sua alma. É simples assim. Mas aqui eu tenho criança, eu tenho bagunça, mas não interessa. Existe aquela bagunça que ela é feita todo dia, mas ela também ela é governada todo dia.
Eu tô falando de gaveta bagunçada, lugar sujo, alimento vencido, guardado. Então, nós precisamos ter uma boa gestão. Fala para mim, é mais fácil produzir num ambiente limpo ou num ambiente bagunçado? Num ambiente limpo, organizado, porque a sua mente automaticamente sente que tudo está alinhado e livre para focar só naquilo que é importante. Se você tem um monte de coisa para fazer, você não consegue focar, às vezes, em escrever algo, em trabalhar, certo? Às vezes você fala, eu quero escutar um audiobook, aí você começa a escutar o audiobook, lembra que precisa passar roupa, fazer isso, fazer aquilo, aí eu preciso terminar aquele curso que eu comprei, a hora que você está fazendo, você lembra que você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Então, para você otimizar tempo, e otimizar o tempo é o quê? Gastar o menos tempo possível com coisas. Você precisa aprender a governar tudo e andar em organização. E, gente, a organização é algo que tem que ser praticado todos os dias. Organização, porque se você acumula, chega uma hora que você já não consegue mais. Então, qual que é a minha dica para você? Tira um tempo e começa a organizar tudo. Não precisa ser uma casa inteira de uma vez. Não precisa ser todos os documentos de uma vez, vai por partes. Vai vencendo aquilo e vai ganhando aquilo, certo? Nesse programa que eu estou escrevendo para vocês, tá? O programa já está quase todo escrito, quase todo completo, tá? Então chega uma hora do programa que, se eu não me engano, no primeiro ciclo, na primeira etapa, tá? Já no segundo ciclo, eu proponho para vocês a unção 20 minutos de governo. E o que é 20 minutos de governo? Não é você começar a colocar em ordem aquilo que está desorganizado, é você manter a ordem. Então, os 20 minutos de governo que eu proponho para você, já é de uma pessoa que já está com a sua vida alinhada. Mas no começo do programa, nós vamos ensinar você como fazer, como manejar uma agenda, como organizar. Porque, gente, porque a prosperidade que vocês buscam, ela vem com a gestão do tempo. E vocês precisam entender que não é muitas horas trabalhadas, é horas bem administradas e aplicadas no lugar certo, ok? Então, a gente não pode ficar perdendo o nosso tempo com coisas que roubam demais a nossa energia. E nós precisamos ensinar todos dessa casa a manter a ordem. Então, o que é esses 20 minutos de governo que eu proponho para você? Manter a organização, porque todo dia a gente tira uma coisa do lugar. A gente vai usar uma roupa, ela tá limpa ainda, a gente joga ali. Então, é você passar em todos os cômodos, pegando um copo que você deixou ali, pegando algo, colocando na pia, lavando aquela louça rapidinho e mantendo a ordem, tá? Então, isso vai ser muito precioso para vocês. Mas o que eu quero hoje é que você já comece a ver o quê? Aonde eu tenho perdido o meu tempo. Aonde o diabo tem me roubado. Às vezes, você tem perdido o seu tempo em TikTok, vendo coisa que não dá fruto para você. Enquanto você poderia estar escrevendo algo, enquanto você poderia estar mergulhando na palavra de Deus, Deus talvez chamou para ser um pregador, mas até hoje você não começou a ler a Bíblia, você não começou a fazer já os esboços das suas pregações. Então como que você vai ser usado se você passa 3, 4 horas do dia vendo TikTok? Gente, eu estava olhando o meu cronograma aqui, ele é puxado, ele começa 2h10 todo dia. Tem dias que eu não aguento, ontem depois do almoço, eu dormi a tarde toda, porque há um cansaço que vai sendo acumulativo, que chega uma hora, geralmente todos os dias eu não durmo, aí 7h30 eu tô já caindo de sono, mas igual ontem era um dia que o meu corpo tá pedindo, vai dormir, você precisa descansar, porque não é igual, certo? Então, eu quero hoje que vocês, tá, comecem a pensar aonde o diabo tá me roubando, quem é o ladrão de tempo da minha vida. Às vezes o ladrão de tempo da sua vida é uma amiga que senta com você e só fala futilidade, só fala coisa que não presta. É a sua mãe que liga para você e só fica conversando coisa à toa, roubando o teu tempo. Gente, vocês têm que ficar de olho, porque os ladrões de tempo nem sempre é o entretenimento. Às vezes são pessoas que vêm para ficar conversando coisa à toa, coisa que não te leva a nada. Então, muito cuidado com quem está roubando o teu tempo. Muito cuidado com funções que você não precisava estar fazendo, você poderia ter delegado. Uma das coisas que eu vou ensinar vocês nesse programa é não serem centralizadores.
Às vezes você é uma mãe dentro de casa. Vou dar um exemplo aqui de uma mãe. É fácil. Às vezes a mãe fala assim, mas eu não estou numa empresa, eu não posso delegar. Mas você está numa casa, você tem 3 filhos, você tem um marido, você pode delegar para o seu marido, quem tira o lixo a partir de hoje é você, quem cuida dessa parte aqui é você, quem cuida do quintal é você. Pro teu filho, filho, você lava a louça depois do almoço. Filha, você faz isso, isso e isso. Ameniza você e te poupa tempo e todo mundo ajuda. Então nós precisamos começar a delegar. Às vezes você é um centralizador, você acha que tudo tem que passar por você, tudo é você que tem que fazer. Mas quem cresce, queridos, na prosperidade, quem avança, quem fica bem sucedido, não é quem está trabalhando 8, 12 horas por dia, é quem sabe delegar, é quem sabe ensinar um departamento. Vem cá, vou te ensinar como que faz. Agora é você que faz. E você cuida desse departamento. Então é assim que a gente cresce. Então ser centralizador rouba a sua energia, rouba a sua criatividade. Para sermos criativos, presta atenção, nós precisamos estar com a nossa mente descansada. Mas se você vive cansado e cansada, como que a criatividade vai fluir? Eu tenho a unção de criatividade. E você sabe que hora que essa unção flui? Quando eu estou descansada. Eu fluo, eu consigo fazer qualquer coisa. Então, mas eu preciso estar descansada. Então, eu quero que você hoje comece a pensar aonde, gente, se você vê, a gente tem 24 horas do dia. Eu não vou falar que vocês dormem 8 horas, porque talvez vocês dormem 6, 5 horas como eu, tá? Mas talvez você trabalhe 8, mas você leva 1 hora para ir, 1 hora para voltar, já são 10. O tempo que sobra é onde você vai fazer gestão da tua casa, gestão da tua vida. Então, se você for ver, é pouco tempo. Amém? Certo? E nesse programa, eu quero ensinar vocês no final desse programa, né? Primeiro a gente vai organizar tudo para Deus fluir na sua vida. E no final do programa, né, nós vamos falar sobre prosperidade, sobre a área financeira. E o que eu vou abrir, né, no coração de vocês é de sair desse lugar de vender a hora, mas, né, dentro do programa, você pedir a Deus para que Ele te dê um negócio, que você possa trabalhar da sua casa, algo que não tome o seu tempo, que não tome nada disso. Então, eu quero, comece a orar, fala, Senhor, eu não queria ficar vindo aqui 8 horas do dia, vendendo o meu tempo, né? Então, existem várias formas de escalar na vida, de escalar em tudo, ok? Então, por exemplo, às vezes você, né, trabalha limpando a casa de alguém, você, né, trabalha com limpeza, fazendo diária. Quem disse que você não pode escalar? Você pode abrir uma agência, ensinar pessoas a fazer o que você faz e ter uma agência de diarista, né? De limpeza. Então, você pode escalar assim. As meninas dos Estados Unidos fazem isso. Chegam nos Estados Unidos, ficam tão expert na limpeza, daqui a pouco elas mesmas abrem sua agência, contratam as meninas, ensinam as meninas, e aí elas já não fazem mais aquele serviço, tá? Então, eu quero que você entenda que Deus, Ele pode fazer você crescer independente do local que você está. Mas você precisa gerar isso. Você precisa querer e você precisa despertar. E despertar por quê? Nossa, eu preciso acordar para a vida. Eu preciso começar a falar não para o que é tóxico. Eu preciso cortar laços com aquilo que está roubando o meu dia. E às vezes você não consegue nem desfrutar mais da vida. E às vezes você está passando tanto tempo tampando buraco. Ou você chegou num lugar assim, nossa, amanhã vai acontecer isso, aí hoje você tem que pôr em dia uma coisa, aí você vai lá, se desgasta porque amanhã já tem isso, você não tem gestão de tempo. Então fala, Deus, me desperta, Deus, eu não quero ficar apavorado um dia antes, horas antes, porque vai ter isso e eu acumulei as coisas. Aí quando que você tem um tempo de qualidade com seu esposo, com seus filhos? Quando que você sai no domingo, você fala, bom, hoje eu podia até colocar algumas coisas em dias, mas tá tudo em dia, então hoje eu posso sair, hoje eu posso desfrutar, hoje eu posso fazer nada. Hoje eu posso ficar só à toa, curtindo a minha família. Hoje eu posso ficar só conversando aqui com os irmãos. Hoje eu posso sair pro shopping. Às vezes você não faz isso porque tem tanta coisa, você tá numa bola de neve. Então você precisa falar, Senhor, me desperta, Senhor, me tira desse ciclo vicioso. Então, mas você precisa parar de se sabotar com internet, se sabotar com isso, sabotar com coisas que não traz fruto. Então, primeiro, quem que é o ladrão do tempo? É pessoas, são lugares que você está indo, não está. Você vai lá, você só perde seu tempo, então corta.
Você já ganhou horas aí. No ganhar horas, fala, Senhor, agora eu preciso otimizar o meu tempo. Então eu vou colocar em ordem a minha casa. Eu vou delegar coisas aqui na minha casa. Eu não vou ser mais uma pessoa centralizadora ou centralizador. O centralizador, ele acha que só ele consegue fazer aquilo. E esse é o problema de qualquer líder. O líder que ele se levanta assim, ele nunca vai ter um bom líder com ele, porque ele não delega a função. Ele não permite que alguém fique bom naquilo que ele faz. Ok? Então, o bom líder, o bom gestor, ele levanta pessoas. Porque imagina, você é o patrão, aí você acha que só você sabe vender, aí você não deixa o seu funcionário vender? Chegou uma venda grande, você que quer ir lá fazer a venda, porque só você sabe atender? Então, nós precisamos entender que Deus levanta pessoas para estar conosco, para trazer crescimento. E se você não permitir, você não vai escalar, você não vai crescer. Tá? Então, vamos lá. O bom líder, o bom gestor, a pessoa que cresce, a pessoa que tem a unção de governo, ela sabe delegar ordem, ela sabe delegar função, ela sabe delegar tarefas. Tá? A pessoa que tem gestão de tempo. Porque ela fala assim, bom, enquanto eu tô aqui, o fulano tá lá, isso acontece aqui, tá. E aí, rapidinho, a gente organiza essa parte. Então, hoje, eu quero que você reflita. Aonde eu estou gastando o meu tempo? Aonde eu estou dando a moeda do meu tempo? Para quem eu estou vendendo o meu tempo? Ou para quem eu estou dando ele gratuitamente e só perdendo? Ok? Então eu quero que você hoje reflita sobre isso. E é podar, é arrancar. Fala, eu não quero mais que ninguém venha roubar o meu tempo. Gente, quando eu estou escrevendo, eu estou produzindo, eu não gosto de fazer nada mais a não ser aquilo. Mas para mim conseguir produzir e escrever, eu já estou quase terminando um programa, escrever um programa. Mas para mim conseguir fazer, eu preciso estar com a minha vida organizada. Se a minha vida não estiver organizada, se eu tiver com muita demanda, como que sai? Eu já tenho um dia complexo, cheio de coisas. Igual eu termino aqui, acordo 2h10, depois tem oração da madrugada, depois tem a live aqui com vocês. Tá, 5h30 provavelmente a hora que eu termino aqui, a gente reposta as lives e tudo, aí 5h30 eu começo o meu devocional. Vou terminar meu devocional 6h30, quase 7 horas. Depois nós saímos para fazer uma caminhada, certo? E aí eu já chego em casa, 20 minutos de governo, já vou colocar, ou secar uma louça, guardar, passar, ver o que tem para fazer hoje, as reuniões que tem hoje, né? E escrever mais um pouco. Então, quando vi, já é 7 horas da noite, é hora de dormir. E você tá cansada e você produziu um monte, tá? Então, se você não tiver boa gestão de tempo, como que você vai conseguir livrar os seus finais de semana? E, gente, você precisa livrar o seu sábado. Vai chegar uma hora, você vai trabalhar intensamente, de segunda a sexta, mas sábado e domingo é o dia de descanso, é o dia de você não fazer nada, é o dia de você entrar na rede social, é o dia de você ver algo para você comprar, algo para você viajar, é o dia de você esparecer sua mente. Então, mas para isso você precisa ter uma boa gestão de tempo. Você precisa estar com a sua vida organizada, porque sempre uma tarefa emergente vai te chamar. Meu Deus, não tenho roupa mais para usar, eu tenho que lavar roupa. Aí, no final de semana, que era para você descansar, você vai lavar roupa. Meu Deus, eu preciso colocar isso aqui em dia, porque... E você está entendendo? Então, nós precisamos estar debaixo desse tipo de organização, de gestão. E Deus, Ele ama limpeza. Deus, Ele ama organização. Você sabe quem que gosta da bagunça, da sujeira, da miséria? É os demônios. Então, queridos, os seus armários têm que ficar arrumados, o seu guarda-roupa também, tira o que você não usa mais, doa aquilo que não serve, certo? Então, eu quero que você entenda que altares são lugares de sujeira, lugares de bagunça, lugares aonde tem coisas estragadas, sujas, imundas. O diabo reina aonde tem sujeira, aonde tem acumulação. Sabe aquelas casas nos Estados Unidos, casas acumuladoras de coisa? Aqui no Brasil já tem também. Os demônios amam esses locais. E aí não vai faltar o espírito de miséria, não vai faltar escassez, porque tem altar, tem ninho. Altar, gente, é um ninho aonde o diabo se alimenta, onde o diabo fala assim, eu posso ficar aqui. Aqui tem não só uma mentalidade, aqui tem um altar para mim ficar. Então começa a cuidar da sua vida, da sua casa. Às vezes você não está prosperando por uma coisa tão boba.
Às vezes você não está prosperando por falta de gestão. Mas eu não sou assim, apóstolo. Eu sou desde pequena assim. Então está na hora de você mudar, porque todo mundo pode ser transformado. Todo mundo pode ser transformado. Ok? Então eu quero que vocês aprendam a otimizar tempo. E otimizar tempo é a otimização do tempo. O meu tempo vai ser ótimo para mim produzir o que realmente é importante. Ok? Então hoje começa a otimizar o seu tempo. Porque quando você otimiza o seu tempo, você começa a focar no que é importante. E automaticamente a grama da sua vida ela começa a ficar mais verde, porque você começa a produzir aonde você era procrastinador, aonde você era escasso, aonde você era infrutífero, você começa a prosperar. Porque quando você está no ritmo hipnótico, fazendo tudo na última hora, sempre sem tempo para as coisas, o que acontece? O que acontece? Você olha para a vida do outro, a vida do outro é melhor que a minha, o outro prospera mais que eu, por que o outro consegue fazer isso? Aí você fala, por que as pessoas vencem? Vai ver a rotina da pessoa que vence. Vai ver a rotina da pessoa que rompeu na vida. Talvez hoje ela tem muito tempo para fazer o que quer, mas lá atrás ela gastou tempo para fazer o que ela não gostava e para deixar a vida dela organizada, ou para produzir, ou para prosperar, ou para trabalhar. Mas chegou o tempo que ela tem o quê? Otimização do tempo. Mas você precisa hoje entrar nesse lugar e falar, chega, eu não aceito mais que Satanás venha me roubar, venha me prejudicar. E queridos, nós precisamos ter uma vida organizada e prioridades. Talvez você põe prioridade, eu falo de organizar a casa, mas a casa não pode ser mais prioridade que o seu marido. Chega final de semana, você não pode estar bitolada com limpeza, com isso, com aquilo. Final de semana é para bagunçar a casa, é para fazer uma comida diferente. Então a gente também não pode estar bitolado nessas coisas, mas dá prioridade. O que é prioridade? É o meu esposo, é a minha esposa, é os meus filhos, é um lazer final de semana. Porque se você não otimizar o tempo, você nunca vai ter tempo para fazer as coisas que você gosta. Agora, faz sentido você viver a vida inteira trabalhando sem ter tempo para fazer as coisas que você gosta? Desfrutar das coisas que você ama? Não faz sentido. Amém? Então, eu quero que você entre nesse lugar hoje de falar, Senhor, eu quero otimizar o meu tempo. Eu quero otimizar as minhas coisas. Eu quero otimizar tudo aquilo que eu faço. E entrar num lugar de desfrute. Mas para desfrutar, tem que estar com a vida com uma boa administração. Ok? Então, reflita hoje. Fala assim, Espírito Santo, quem rouba o meu tempo? Quem rouba a minha energia? Quem me deixa sem energia? Às vezes são problemas que você poderia ter resolvido faz tempo. Às vezes você não consegue falar, exortar alguém. E aí aquilo ali te consome energia. Às vezes é a falta de posicionamento. Gente, quando a gente fica sem energia, qual que é a nossa vontade? Deitar no sofá, deitar na cama, dormir, ficar só ocioso. Porque você está sem energia. E a energia do nosso corpo, ela não é só consumida pelo trabalho físico, porque às vezes você está cansado fisicamente, mas a sua mente está cheia de energia. Mas às vezes por causa de um problema, de um desgaste emocional, você fica sem ânimo, você fica sem vontade de fazer nada. Quem já passou por isso? Então eu quero que você hoje tire os problemas, resolva. Se você tem que falar, não, fulano, eu não gostei disso, vamos melhorar isso? Ok. Às vezes, por você não conseguir ficar tolerando algo, você consome o seu tempo, tá? Então, era sobre isso que eu queria falar com vocês, ok? Organizem a vida de vocês, porque se vocês organizar, vocês vão ter mais, vocês vão conseguir passar mais tempo com Jesus. Vocês vão conseguir dedicar mais ao Espírito Santo. Vocês vão conseguir produzir, vocês vão conseguir crescer intelectualmente de forma avassaladora. Troca redes sociais, troca aquele tempo ocioso. Troca aquele tempo ocioso por ver algo edificante. Vou ver um audiobook, vou ver aqui um documentário sobre o avivamento, vou ver aqui algo que vai me frutificar, vai me trazer uma informação rica. Amém? Que, próxima madrugada nós vamos orar por libertação da área da família, tá? Libertação familiar. E, gente, corre, faz a sua inscrição, tá? Da conferência, porque depois eu não quero ver ninguém chorando, certo? Igual aconteceu na escola. Quando o apóstolo encerrar as inscrições, está encerrado. Amém? Beijo, amo vocês. Um dia abençoado, recalcado, sacudido e transbordante da glória de Deus.